Eu tenho umas experiências assim, quando a gente vai servir a Deus, que a gente pede um negócio, acontece de uma forma bizarra. Uma vez eu fui lá na escola, a gente tinha um grupo cristão, né? E um dia a gente foi querer fazer um louvor lá. E aí aquele negócio, nós estávamos no Pedro II. Não sei qual é a imagem que vocês têm do Pedro II, mas muita gente tem uma imagem meio negativa do Pedro II em relação a certas coisas. Mas, cara, a gente chegou lá, beleza, pode usar. Aí a gente lá, né? Aí, mas as coisas pareciam que estavam dando meio errado. A gente pegou os instrumentos da sala de música. E aí, depois a gente descobriu que o professor não sabia, o professor não tinha deixado. Aí o professor de música chegou boladão. Aí, irritado, aí o pessoal já saiu correndo na frente, sabe? Tipo mensageiro. O cara saiu correndo assim, aí chegou, galera, o professor de música não tinha deixado, já era, não sei o quê. Aí a gente ficou tudo se tremendo de medo. Aí, imagina que aqui é a porta da sala onde a gente estava. Aí o professor, passando aqui, boladão, caraca, mané, vocês pegaram esse negócio aqui. Quando ele entrou, ele olhou assim, nossa, tá tão bonito aqui dentro, cara, que negócio legal. Sem brincadeira, foi bizarro. Cara, eu olhei aquilo ali, ele falou assim, nossa, que legal. Aí ele, cara, vou trazer um bolo para você. Aí ele veio e trouxe um bolo pra gente, cara. A gente ainda comeu ali e tal. Aí a gente começou a tocar ali. A gente tinha ensaiado 4 músicas. Aí tá. Aí a gente tocou as 4 músicas, ainda estava meio vazio. Aí, sabe, não tinha acontecido nada ali. Aí tá, né? Aí daqui a pouco começa a chegar mais gente. A gente foi tocando um monte de música que a gente não tinha ensaiado. Não sei como é que saiu. Então o pessoal conseguiu tocar, as músicas foram saindo, o negócio foi enchendo. Aí daqui a pouco chega um aviso da coordenadora falando assim, cara, os 2 primeiros tempos de aula estão liberados para vocês usarem. A gente vai deixar o pessoal faltar, quem quiser ficar aí. Aí a gente olhou assim, a gente, o quê? Beleza, a gente continuou lá e teve uma palavra, pô, isso tudo dentro da escola, cara, no auditório lá. Aí, cara, o pessoal chorando, o pessoal se convertendo, se arrependendo. Cara, olha isso, cara. Isso é o que Deus faz, sabe? Isso é o que Deus faz. Ele é bom, cara. E Ele, cara, a gente tem que ter fé de que Ele, quando o negócio é para Ele, então, mano, caraca, é Ele que quer que o negócio aconteça, sabe? A gente só precisa ter fé para as coisas acontecerem, cara. E aí, cara, e é muito incrível, porque você já parou para pensar, por que Deus, de todas as coisas que Ele podia pedir da gente, Ele pediu fé? Né? Porque o que a gente tem que fazer para ser salvo é ter fé. Só que você já parou para pensar, o que é você não ter fé em Deus? Como que isso é meio que uma afronta para Ele? Imagina você, ó, vou dar um exemplo de André aqui. André é um cara que é músico. Ele sabe das paradas, a gente sabe o que ele sabe, o cara estudou, ele sabe. Então, tipo assim, aí imagina, eu viro para o André e falo assim, pô André, me ensina a tocar essa música aqui. Aí André, beleza. Aí ele começa a me ensinar. Aí chega numa hora ele fala, não, aí eu começo a falar para ele, não, eu acho que não é assim não, André. Eu acho que é assim. Caraca, André fica muito bolado, André fica assim, como não é, cara? Você pediu para eu te ajudar, eu sei do que eu estou fazendo, você não quer me ouvir? Sabe? Cara, isso dá um nervoso. Pensa em qualquer coisa que você sabe. Tem alguma coisa que você sabe bem, pensa em qualquer coisa que você sabe. Aí você vai ensinar para alguém e aquela pessoa começa a duvidar de você, do que você está falando. Você tem certeza, você não fica irritado? Você não fica assim, cara, como é que essa pessoa não confia em mim? Agora imagina Deus, que criou tudo, sabe de tudo, todo o conhecimento que existe veio dele. E a gente vai e não confia. Cara, Deus deve ficar para morrer com a gente. Ele deve falar assim, meu Deus, cara. Deus não vai falar, meu Deus, né? Deus vai ficar assim, nossa, como você é teimoso, você não está entendendo que eu sei. Cara, isso é muita desonra para Ele, isso é uma afronta para Deus, sabe? Quando a gente tem fé, a gente honra a Deus, porque a gente está dizendo, Deus, você é digno da minha confiança. Deus, eu confio que você é o que você me diz que você é. Eu confio que você é verdadeiro, que você é fiel, que você é bom, que você é misericordioso, que você é compassivo, que você é justo, que você é santo, que você recompensa os que te buscam. Eu confio em você. E isso exalta o Senhor, isso honra a Ele. Mas e aí, pensando nisso tudo, cara, eu queria pensar um pouco, o que é essa fé que Deus exige de nós, que é essa fé no pacote completo, não é a fé num Deus que a gente inventa, mas é em tudo que Ele realmente é. O que essa fé muda na nossa vida, né? E a primeira coisa, mais ou menos já falei, essa fé, ela provoca uma transformação em nós, porque a partir do momento que você crê em quem Deus é, você age, você vai sendo mudado. Você crê que Deus é santo, você busca se santificar.
você crê que Deus é justo, você busca ser justo, você vai sendo mudado, né? E isso é incrível. E depois, essa fé, ela, sabe, meio que abre o caminho para a gente receber muitas bênçãos de Deus. Eu não estou falando para você ter fé, que você tem que ficar indo atrás da bênção, não estou falando que a gente adora a bênção, nada disso. Mas é verdade, porque Deus ele tem interesse em nos abençoar. Quando Deus ele chamou Abraão, ele falou assim, olha só, cara, estou te chamando aqui, eu vou te abençoar pra caramba e você vai ser uma bênção. E todas as famílias da terra vão ser abençoadas por causa de você. Então, tipo assim, Deus tem interesse em nos abençoar para que a gente também abençoe outras pessoas, né? Então, pela fé, a gente recebe bênçãos. E a primeira bênção que a gente recebe pela fé é a salvação. Porque quando a gente crê, a gente é salvo. E é a maior bênção de todas, porque é a gente viver eternamente ao lado do Pai. Mas a gente recebe outras coisas também. Quando a gente vai olhar esse texto de Hebreus, você vê que aqui, Abel ofereceu o sacrifício, pela fé dele foi feito justo. Deus considerou que o cara era justo. Já pensou o que é isso? E aí o que acontece com a gente? Deus olha pra gente e fala assim, você é justo. Aí você olha assim, eu? Eu sou justo? É, pô, você tem fé, você é justo. A gente, caramba, meu Deus, a gente não é justo, mas Deus considera a gente justo, porque por causa da fé, sabe? Olha isso, cara. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Já pensou isso? O cara não morreu, o cara foi direto ver Deus. Pela fé, Noé foi o único que foi salvo no meio do dilúvio inteiro. Pela fé, Abraão teve um filho, velho pra caramba, e a mulher dele era estéril ainda por cima. Olha isso, cara. Meu Deus, cara, é cada coisa que aconteceu aqui pela fé, cara. Pela fé, pô, Raabe, que era uma prostituta numa cidadezinha chamada Jericó, foi salva, foi regenerada, recebeu aquela galera ali, e ela foi mãe de Boaz, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Ou seja, ela fez parte da genealogia de Cristo. Olha isso, cara, pela fé, cara, cada pessoa viveu cada coisa doida, cara. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Imagina se eles ficassem falando assim, não, pô, vamos ficar aqui no Egito mesmo, a gente está escravo, mas, pô, aqui tem comida e tal, aquele negócio que eles ficavam reclamando o tempo todo, né? E aí eles iam deixar de ter atravessado o Mar Vermelho, eles iam ter deixado de comer o maná, eles iam ter deixado de receber a terra de Canaã, eles iam ter deixado de ver a glória de Deus em várias situações diferentes. Olha o que eles teriam deixado de receber, sabe, se não fosse pela fé. E essa fé, ela também vai te capacitar a abençoar outras pessoas. Se você olhar essa galeria da fé inteira aqui, essas pessoas, elas estão totalmente relacionadas com o plano que Deus tinha para a salvação da humanidade. Se você olhar, Abraão foi o primeiro da genealogia que gerou os judeus, de onde veio Cristo, que salvou a humanidade inteira. Se ele não tivesse tido fé, ele não faria parte disso, ele não teria contribuído para isso. Isso se eu olhar todos os outros, cara, como eu já falei da Raabe também, que fez parte da genealogia de Cristo. Se você for olhar para Jacó, para Isaac, para Moisés, se Moisés não tivesse tido fé, o povo não teria ido para o lugar onde Deus tinha destinado, para que ali nascesse o Cristo, no meio do Império Romano, que foi o império que se converteu, e dali saíram as maiores potências que se espalharam pelo mundo inteiro, e com isso o Evangelho foi espalhado pelo mundo inteiro. Se Israel não fosse onde se Israel fosse em outro lugar, isso talvez não teria acontecido. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, pela fé, eles puderam viver coisas para o reino de Deus, eles puderam fazer diferença. Pela fé, Pedro andou em cima das águas, e estava tendo uma tempestade, sabe, não foi um diazinho, sabe, não teve um treinamento antes, tipo assim, não, hoje a gente vai andar na piscina aqui, aí depois você vai andar no mar, assim, no meio da tempestade. Não, já foi direto. E ele teve fé, ele olhou para Cristo, teve fé, ele caiu depois, caiu, mas ele teve fé para começar a andar, sabe, cada coisa que eles viveram pela fé. E o resto do capítulo aqui vai falar algumas coisas sobre isso. Eu gostaria de ler um pouquinho com vocês aqui, a partir do 32, rapidinho. Olha o que fala. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que
que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, pela fé, cara, fecharam a boca de leões, pela fé, eles, conquistaram reinos, pela fé, eles conseguiram suportar grandes sofrimentos para que o evangelho fosse espalhado. Não começa a falar aqui de sofrimento e tal, não era sofrimento à toa, tipo assim, estou sofrendo porque minha vida está ruim, não, eram sofrimentos aqui para que o evangelho fosse espalhado, cara. Pela fé eles tiveram a força para fazer isso, Então, cara, pela fé os discípulos curaram, expulsaram demônios, pregaram o evangelho em muitos lugares diferentes, Paulo naufragou milhares de vezes, que ele conta na carta dele, milhares não, mas algumas. Eles tiveram ousadia, eles tiveram fé, eles confiaram em Deus, eles confiaram que Deus ia cuidar deles, confiaram que Deus era bom e confiaram que Deus tinha uma ordem para eles, que era: vão, preguem o evangelho e façam discípulos, A gente precisa crer nisso, cara, para a gente fazer a diferença no mundo que a gente vive hoje.